E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Danilo Castagini e eu vou começar uma série de vídeos com dicas e tutoriais e algumas aulas para ensinar o ZBrush para quem está começando. Então, a partir da interface. À primeira vista, quando você abre o ZBrush, ele já apresenta essa caixa chamada Lightbox, mas eu vou fechar isso aqui por enquanto e depois a gente volta nela. Esse seria o palco de trabalho do ZBrush, quando você começa ele do zero, Caso você tenha pegado algum arquivo, você pode vir aqui inicializar, o ZBrush para que ele fique limpo e você tenha uma visão correta de como ele funciona. Logo de cara, posso te apresentar aqui. Esse aqui é o frame de trabalho, Esse aqui é o espaço de trabalho dele. Então é aqui a janela onde a gente vai trabalhar. E nas laterais nós temos, vou fechar isso aqui por enquanto. Nós temos esses dois botõezinhos aqui que ele abre e fecha. Então isso alonga um pouco sua área de ferramentas. Então você pode ter o seu espaço e ainda ter duas áreas de espaço para utilizar ferramentas. E aqui embaixo também. Essa seria uma das principais coisas. Você pode guardar e fechar algumas ferramentas. Falando um pouco sobre esses painéis e os menus, logo de início você vai perceber a facilidade que o ZBrush tem para se trabalhar. Diferente de outros programas, por exemplo, quando você entra em alguma ferramenta, por exemplo, preferências, ele tem os submenus dentro de preferências, mas ele não tem, por exemplo, aquelas pop-ups de outros programas que você tem que entrar aqui, configurar aqui, abrir outras janelas e você acaba se perdendo. Ou quando você está trabalhando com alguma ferramenta, você tem que abrir várias outras para configurar. Não. Basicamente, o link menu preferências é esse. E se eu arrastar com esse círculozinho do lado, essa bolinha, vai aparecer essas 4 setinhas. Eu posso clicar e arrastar e pôr na lateral. Então, a mesma coisa que está aqui, está aqui. Então, isso se torna muito mais simples e rápido de mexer. Então, quando você quer configurar alguma coisa, você já pode abrir, basicamente, aqui do lado. Você tem as configurações e continuar trabalhando. Vim aqui, configurar, voltar a trabalhar. Não precisa ficar abrindo pop-ups e outras janelas para configurar novamente uma ferramenta ou um detalhe. Isso já facilita muito. Isso é uma visão rápida. Voltar, caso você queira fechar novamente, só dar um clique, ele desabilita. Continuando aqui nos painéis, outra facilidade que você tem, você pode simplesmente mover seu painel para ver outras submenus. E uma dica, quando você abre, por exemplo, o Subtools, se eu vim aqui e clicar no Geometric, ele pode fechar a outra anterior. Caso você queira ter essa facilidade de abrir várias, é simplesmente com o Shift pressionado, clicar na outra subtool que você quer e ele vai deixar elas abertas. E assim você pode mover as que você precisa trabalhar. Nessas aqui ele não vai fechar, depois você pode voltar a retornar e fechar elas. Isso é mais outro detalhe. E além do mais, como você pode puxar essas tools para cá, você pode, além de usar uma, você pode adicionar outras do lado de cá ou também por aqui. Então você tem essa combinação de usar vários painéis para você poder trabalhar. Agora se localizando aqui, a gente tem essa parte que são os brushes e configurações de brushes, materiais e cores. Essas janelas
Esses controladores aqui basicamente são para controlar a viewport, a sua janela, né? Esses aqui. O seu documento, né? Tem o documento, que é a sua área de trabalho, e esse aqui de baixo seria para controlar a viewport com a sua cena. Então isso controla o documento, isso aqui controla a cena. Vamos mostrar algum teste aqui só para deixar mais claro. Vou criar um box. Isso, quando ele é ativado, ele vai te mostrar essa interface, esse frame. E como eu disse, aqui você tem o scroll, então você movimenta o seu documento por inteiro. Se você fazer assim, você vai ficar assim, trabalhando na tela dividida, né? Aqui ele tem o zoom, então ele controla o zoom do seu documento. Aqui ele ativa o zoom de uma vez, ou aqui está no 0, né? Ele mostra o tamanho atual, 0. Se eu der mais, ele volta, né? O half ele divide pela metade. Aqui eu posso voltar, zerar. Esse link liga a perspectiva, né? Se eu desabilitar, você vai ver ele ortográfico e tá. Esse botão você liga o chão, então quando você quiser ver, né, ou a localização do seu objeto, se ele não está deitado, se ele está em pé realmente, você pode ligar o floor ou utilizar ele para fazer algumas comparações. Vou desabilitar. E como eu disse, essa parte aqui de baixo é o que controla a cena, não o documento. Então o frame a gente amplia tudo para que ele fique posicionado na sua tela por inteiro. Então se você tem vários subtools no seu projeto, você quer focar em apenas um para trabalhar nele, é só clicar em frame. Quando você tem mais de um objeto, quando clica duas vezes ele volta a mostrar todo o projeto inteiro. O move, ele movimenta a cena com os objetos. A escala também movimenta, né, toda a cena dos objetos, e o rotate, a mesma coisa. Aqui eu ligo o polyframe, né, que ele vai me mostrar a topologia do objeto, ou polygroups, caso você tenha algum ativado. Aqui eu ligo transparência, mas a transparência funciona quando você tem dois objetos na sua cena. Isso são coisas mais detalhadas que eu vou explicar em outros vídeos. E por último, o solo também é quando você tem mais de um objeto na sua cena. Então vou importar mais um aqui, cilindro. Já que eu tenho dois, vou mostrar. Transparência, ele te mostra o outro objeto por fundo, né? Simples assim. E quando você quiser mais detalhe, destacar realmente o objeto que você tenha além do que você está trabalhando, você pode usar o Ghost. Ele cria uma transparência mais brilhante, né? Diferente da outra que ele apenas faz uma opacidade. O Ghost ele te mostra mais detalhes. E como eu disse, o solo, eu estou com meu cilindro ligado. Quando eu clico solo, ele não apaga, ele só esconde e isola o objeto que você quer trabalhar. Isso é útil quando você está trabalhando com muitas subtools. E esse, o Expose, ele basicamente explode, né, a visão dos objetos, separando-os da sua posição, para que você possa ver um todo das peças ou que partes fazem parte do seu documento. Os comandos de movimentação da sua cena precisam ser feitos dentro do canvas, fora do seu objeto. Clicando e arrastando, você tem a rotação. Para movimentação, você clica Alt, segura o Alt, clica movimentação. Para travamento em ângulos de 90 graus, você clica e segura o Shift, ele vai bloquear. Você pode ver que está trocando de cor devido às cores
do objeto, que elas estão sendo travadas e fazendo movimentação horizontal. Isso também é posição vertical. Para travamento no eixo Z, rotação no eixo Z, você segura Shift, clica, solta o Shift, ele vai rotacionar de acordo com a sua visão frontal, travar no eixo Z. Ele vai travar no eixo Z. Outro, quando você tem uma cena muito completa e você não tem como rotacionar dentro do canvas, você tem essas laterais fora após essa linha branca, que você pode fazer a movimentação também. E como eu tinha prometido, vou voltar aqui o Lightbox e por último falar sobre ele. O Lightbox é como se fosse uma biblioteca, né, que tem no seu computador, dentro dos arquivos do ZBrush. Algumas coisas vêm junto com ele, né, que tem algumas tools que você pode utilizar para estudar, para ver. Então tem algumas anatomias básicas, tem esse busto que você pode experimentar e ver, e a partir dele talvez configurar um outro visual. Também aqui você pode trabalhar em projetos, que são alguns trabalhos salvos que você pode salvar e carregar por aqui. Ele também tem alguns documentos já prontos que vem com ele também, algumas esferas com configurações diferentes de Dynamesh para iniciar. Então tem algumas com estilo de cera, né? De cera. Aqui também tem outra cera com outro valor. Então são ferramentas que você pode experimentar, testar e visualizar. Além disso, o Lightbox ele tem vários recursos. Então, por exemplo, aqui em texturas você tem uma biblioteca de novas texturas, né, que você não precisa. Por exemplo, aqui tem algumas texturas quando você abre, mas aqui também você tem outras texturas diferentes que não estão aqui. Então, aqui é o que você usa com mais frequência, aqui uma biblioteca maior. Aqui também tem alguma biblioteca de alfas, que você pode também criar os seus alfas e salvar e carregar aqui quando você precisar. A mesma coisa com materiais, tipos diferentes de noise, alguns recursos para texturização de noise para dar efeito de superfícies e muitos outros, grids, documentos. Uma opção legal é o Quick Save. Quando você configura em preferências, ele vai salvar de hora em hora, né, dependendo do período que você quer, o tempo de você configurar. Ele vai fazer um pequeno salvamento do seu arquivo. Então, caso tenha qualquer tipo de problema, você, né, de fechar o arquivo, travar o computador, você ter que reiniciar, seu arquivo vai estar gravado aqui. Então você pode retomar da onde você parou, né, dependendo do período que você colocou para ele fazer o salvamento. E o último detalhe que eu acabei não mostrando, por exemplo, aqui eu disse que tem as texturas, mas quando clica aqui, igual eu falei, essas são outras texturas que estão aqui, que você pode importar, né, ou desabilitar, e essas aqui são outras. Da mesma forma que os alfas, né, tem essa janela, essa é outra janela com outros alfas. Então às vezes a pessoa pode se confundir, né, vendo aqui. Então aqui é dentro do Lightbox e aqui é dentro do menu, do Quick Menu. Como eu tinha explicado do Quick Save, né, ele tem um timer, né, de acordo com o tempo ele mostra o timer que é, mas eu também posso clicar aqui e iniciar um Quick Save por minha conta. Então se eu quero salvar rapidamente esse arquivo, eu venho aqui, clico, ele vai gerar um arquivo aqui dentro. Aqui já você pode ver que já tem alguns arquivos gravados porque ele foi salvando enquanto eu gravava a aula. Por enquanto acho que essa é uma visão geral, espero que tenha sido útil para você, né?
Acredito que tentei ser o mais objetivo possível. Não tem isso basicamente é o que é o ZBrush, então você pode mexer, configurar e ver como é que você se sente dentro dele, experimentar algumas ferramentas, mas basicamente esse é como funciona a interface, simples e objetiva.